Glórias a Deus, mais uma vez, graça e paz da parte de Deus. Deus seja sempre louvado e engrandecido. Que bom que estamos juntos nesta manhã, mais uma vez, na casa de Deus. Você sabe que aqui é o melhor lugar que nós podemos escolher estar na casa do Senhor. Esse deve ser um sentimento que está no teu coração quando você se levanta no domingo, tem que ser de alegria, né? Pode ser assim de tristeza, de cansaço, de fadiga, não, tem que ser de alegria. De dizer, olha, esse é o dia que o Senhor fez, a Bíblia diz que estamos felizes, estamos alegres. Obrigado, Jesus, obrigado, porque em tudo nós vemos a mão poderosa de Deus. Então, meus irmãos amados, benditos, abençoados, o tema desta manhã é: a soberania de Deus é absoluta. Então nós estamos aqui tratando já alguns cultos, vamos prosseguir mais um pouco nesse assunto, te explicando sobre a soberania de Deus. Você sabe que a soberania de Deus é uma doutrina, das doutrinas que fazem parte do nosso ministério, mas caso você ache que isso é uma coisa da cabeça dessa igreja, você pode pesquisar na Bíblia Sagrada o cerne. Você pode hoje em dia, com o ChatGPT, com tantas fontes, né, de informação, você vai perceber uma coisa, amado: a soberania de Deus é a base de tudo. Deus é um Deus único e soberano. Então nós estamos ensinando a igreja mais uma vez a respeito desse assunto, da importância de nós como igreja, como filhos de Deus, como família espiritual, entendemos que Deus é soberano. E hoje nós vamos falar disso mais uma vez. A soberania de Deus é absoluta. Diga assim no seu lugar: absoluta. Absoluta. Total. Total. Absoluta. Tá? O salmista diz assim, Salmo 103, 19: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Diga assim: o meu Deus, Ele domina sobre tudo. Deus domina sobre tudo e sobre todos, porque Ele é um Deus soberano. Vamos orar ao Senhor. Vamos levar os nossos pensamentos cativos agora a Deus. Senhor Jesus Cristo, obrigado, Senhor, mais uma vez por este dia, por esta manhã. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de estar na tua casa, na tua igreja. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de ser chamado à tua obra, de ter sido escolhido por ti, de fazer parte, Senhor, dos teus planos perfeitos, ó Pai, de salvação. Obrigado, Senhor Jesus, pela segurança que nós temos, que nós servimos a um Deus que é soberano. A Bíblia diz que o Senhor está nos céus e o Senhor governa sobre tudo, o Senhor domina sobre tudo e sobre todos. Glórias a Deus, que alegria, Senhor. Sabemos que o nosso Deus é grandioso, que o nosso Deus é excelso, que o nosso Deus é soberano. Obrigado, Senhor Jesus, por esta palavra ter alegrado muito meu coração, Senhor, ter renovado, Senhor, as minhas forças, ter me lembrado, Senhor, que eu posso confiar em Ti, Senhor, ter me lembrado que a Tua palavra não volta vazia, Jesus. Obrigado, Senhor, pelas vidas que estão aqui nesta manhã, por aquelas que nos acompanham à distância e por aquelas, Senhor, que vão ouvir esta palavra. Nós te pedimos mais uma vez como igreja, Senhor, faz esta palavra, Senhor, chegar, Senhor, aos quatro cantos dessa cidade, em especial de Curitiba, Senhor, e onde essa palavra quiser chegar, Pai, para que alcance a vida dos teus filhos e liberte, Senhor, aqueles que estão presos em cadeias, prisões, aqueles que estão, Senhor, ó Pai, debaixo de ministérios enganadores, que estão debaixo, Senhor, de ministérios opressores. Ó Pai, glórias nós te damos, porque a graça de Deus, ela dá vida, dá herança. Obrigado, Senhor. Glórias e graças te damos mais uma vez, porque Tu és um Deus soberano. Se você concorda com essa oração, diga amém. Vamos juntos glorificar a Deus, que Deus seja louvado.
para o seu irmão que está ao lado, diga assim para Deus, é soberano. Obrigado, pastor Alessandra. Então, o tema desta manhã, a soberania de Deus. Eu espero que esse assunto esteja falando no teu coração. Né? Espero que esse assunto esteja te alegrando. É muito bom, muito confortante. Nós sabemos que nós servimos a um Deus soberano. Que o Deus a quem nós servimos é grandioso, é excelso, é tremendo, é maravilhoso. Deus a quem nós servimos, que é Jesus Cristo, amado, é um Deus maravilhoso, grandioso. É muito bom saber disso. É muito bom que o Senhor mais uma vez faça com que esse ministério, é o nosso ministério como um todo, as igrejas evangélicas Cristo Vive, trabalhem esse assunto com a igreja, trabalhem esse assunto com o povo de Deus, trabalhem esse assunto no coração do povo de Deus. Então eu tenho te dito, e vou repetir mais uma vez, que a soberania de Deus, ela é a base de tudo que nós pregamos aqui. Então, se você compreender o que é a soberania de Deus, você vai compreender por que nós não cremos no livre-arbítrio para a salvação. Se você entender a soberania de Deus, você vai compreender por que Deus elegeu os seus filhos, por que Deus predestinou, por que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. Se você entender sobre a soberania de Deus, você vai aceitar, entender, né, que há sobre essa terra duas sementes, uma semente da salvação, uma semente da perdição. A semente da salvação ouvirá a palavra de Deus, virá ao Senhor, que a Bíblia diz, né? Eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, elas ouvem a minha voz, elas me seguem. Então, quando você compreende, amado, que tudo aquilo que esta igreja prega tem uma base chamada soberania de Deus, né? Deus é soberano. Diga mais uma vez no seu lugar, diga assim: Deus é soberano. Deus é soberano. Então, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com a igreja nesta manhã, bendita e abençoada, que Deus use mais uma vez a minha vida. Amado, confie em Jesus Cristo. Amém, Jesus. Porque Jesus, Deus é soberano. Confie em Jesus, amado. Eu sei que quando nós falamos de confiança, né, no meio evangélico, por vezes tem pessoas que estão aí, como dizia minha avó, tocando arpinha no céu uma hora dessa, né? As pessoas vêm meio mordidas de cobra, né? Então elas têm dificuldade de confiar nas pessoas. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, que seja o Espírito Santo de Deus a usar a minha vida, que nós, amado, podemos confiar em Jesus. É verdade. Os homens mentem, os homens traem, os homens se arrependem, os homens voltam atrás da sua palavra, mas Deus não, amado. Deus não. Deus é fiel. Aleluia. Então, né, primeiro ponto é confie, amado, em Jesus Cristo. Confie nesse Deus soberano. Nós cremos que Deus está no controle de tudo. Amém. Nós não cremos que este mundo, né, está à mercê, né, do inimigo. Muitas coisas, amado, que nós vemos é permissão de Deus. Tudo que passamos em nossas vidas, por vezes, muitas dessas situações, né, por vezes são plantações, nós plantamos e vamos colher, às vezes com ranger, né, de dentes e lágrimas, e Deus é misericordioso, nos ajuda, nos faz aprender durante esse evento. E muitas coisas que acontecem nessa terra, mano, é permissão de Deus. Só que você tem que confiar no Senhor. Deus está no controle de tudo. Por isso que o salmista diz, Salmo 103:19, de novo: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Deus domina sobre tudo. Deus não domina só sobre algumas coisas. Deus um dia está ausente, outro dia está presente. Não. Nós temos que Deus, Ele está assentado no reino de glória, está dominando sobre tudo e sobre todos. O livro de Hebreus diz assim, né? Hebreus 1:3: Ele, Jesus Cristo, Deus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Porque Jesus Cristo é Deus. Né? Uma outra coisa que esse ministério prega e te ensina, né? Não existe trindade bíblica. Isso é uma interpretação humana.
Você compreenda aí, todos aqueles que já frequentam essa igreja, ouvem essa palavra, já compreenderam isso. Nós não servimos ao Pai, pois estamos orando a Jesus, estamos orando o Espírito. Não. Nós servimos a um Deus triuno. Ele diz: eu sou o único Deus. Um único Deus. Que se manifestou com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E diz então que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser lógico, ele é Deus. Sustentando todas as coisas pelo que, igreja? Pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. À direita, à destra do original, quer dizer, no pleno poder. Não é que tem um troninho do lado, tá? Não. Assentou-se, ocupou, né, o lugar dele de pleno poder. Então a direita é a destra, no pleno poder, não é a direita, não é no banquinho do lado de Deus. Então, lógico que está falando de Jesus Cristo, que é Deus, e diz que quando ele fez a obra, né, quando ele cumpriu a obra, diz: olha, depois de ter feito a purificação dos pecados. Então você serve a um Deus soberano que fez uma obra completa. Não é que ficou 3 pecados para trás e que agora tem que vir o homem, ir numa fogueira, se batizar, subir num monte, ficar fazendo jejum. Não. Naquela cruz, ele cumpriu um plano perfeito. Diga glórias a Deus. Isso foi profetizado, né, no livro de Isaías 9:6, 700 anos antes de Jesus Cristo vir a esta terra, e cumprir a sua missão na carne. Diz: porque o menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está o quê? Sobre o quê? Seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Olha, pense nesses nomes, amado. Nós estamos falando de soberania de Deus. E eu estou aqui começando a te dizer assim: confia no Senhor. Confia no Senhor, amado. Confia. Eu sei que você tem esperado coisas, eu também tenho sonhos no meu coração para esse ministério, para a minha família. Tenho sonhos pessoais, eu preciso confiar no Senhor. E eu tenho que ver Deus, amado, do tamanho que Ele é. E a Bíblia diz: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tá? Então, meu Deus é um Deus grande. Diga assim: meu Deus é um Deus grande. Deus grande e soberano. Por isso, amado, quando nós falamos de confiar, você tem que crer na palavra. A Bíblia diz assim, em Romanos 8:28, sabemos o quê? Que algumas coisas não servem na nossa vida. Que algumas coisas vão acontecer, outras só Deus sabe. Que algumas coisas, olha, estavam para acontecer, mas foi o inimigo lá e frustrou. É isso que diz? Não. Sabemos que todas as coisas, diga aí no seu lugar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Acabei de, aqui durante o ofertório, compartilhar com você um testemunho, mais um testemunho, né, de uma vitória maravilhosa, de um projeto do qual eu faço parte. Né, existem bênçãos através desse projeto que vão chegar à minha vida e vão chegar à vida dessa igreja também. Amado, quando eu olho para trás e vejo tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu tive que aguentar, todas as provações que eu passei, né, eu me lembro da palavra. A Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, tudo vai cooperar. Diga assim: tudo vai cooperar. Ai, bispo, mas o senhor pede para a gente repetir muitas coisas. A Bíblia diz que a graça é um pacto de boca. A Bíblia diz assim: olha, nós cremos, por isso falamos. Eu criei, por isso falei. Importante, amado. Nós estamos aqui, a cada culto, amado, aqui atualizando a nossa mente, que é a mente de Cristo, né? E, desculpe o perdão da palavra, tirando às vezes os lixos, né, que colocaram na nossa cabeça, os lixos que esse mundo colocou na nossa cabeça. Tá? Então a Bíblia diz: olha, todas as coisas cooperam para o bem, amado. Então eu creio que
você aí traga à memória essa palavra, né? Nosso apóstolo Miguel Ângelo sempre ensina isso. Tenha versículos chaves para mim. Porque quando surgir situações específicas, você tem que sacar esse versículo da palavra que é viva e lançar essa palavra. Tem momentos que são difíceis, amado. E são nesses momentos difíceis que você tem que pensar: o que diz a palavra de Deus? Ela diz que tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E como nós estamos falando de soberania de Deus, diz daqueles que são o quê? Chamados segundo a sua própria vontade. A vontade do homem. Não. Olha, diz que tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Esses que amam a Deus, a Bíblia, que traduzindo, né, porque o nosso português é complexo por vezes, aqueles que amam a Deus, eles são chamados por Deus. Chamados. Ah, então não foi você que decidiu entrar numa igreja, não fui eu, nem foi você, meu irmão. Foi Jesus Cristo que disse: venha. Foi Jesus que diz: a minha vontade é irresistível, diz a palavra de Deus. Então não foi você, não. Foi Deus que nos trouxe aqui. Eu tenho certeza disso. E uns, eu já falei aqui, vem puxado pelos cabelos, gritando, né? Vai, vem. Pode gritar, pode chorar, pode espernear. Deus, olha, quando chega o dia, amado, o dia que é o dia perfeito, diga glória a Deus porque você está aqui. Esse dia perfeito se manifestou na sua vida. Deus traz. Ele diz: olha, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito, um plano para cada um de nós. Ainda Efésios 3,11 diz assim: olha, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, você está aqui porque você está dentro do propósito de Deus. Olha para quem está do teu lado, para o seu irmão, diga assim: olha, você está aqui porque você está dentro do propósito. Já conhece a Letícia, você está aqui não é porque você conheceu o Yuri. O Yuri foi uma bênção que Deus colocou na sua vida. Agora você está aqui, Letícia, porque Deus já tinha propósito estabelecido para a sua vida. Para mim, para nossas vidas. Então eu estou aqui te ajudando, meu irmão, minha irmã, queridos, amados de Deus, a nos lembrar que tudo isso remete à soberania. Um Deus soberano, uma vontade absoluta, que está acima da nossa. Eu tenho dito que esse é um grande problema do evangelho desse século. Deus está pequeno, está debaixo da vontade do homem. O homem está grande. E o demônio maior ainda, né? Está tudo errado, mano. As pessoas não leem a Bíblia. Os altares não estão pregando Bíblia. Eles estão pregando emocional, né? Filosofias, poesias, e esqueceram de pregar a Bíblia. E hoje tem uma safra de pastores que tem medo de pregar a palavra de Deus. Nós não temos medo de pregar a palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus vai agradar a uns, aqueles que são filhos vai agradar, aqueles que são filhos vão receber a palavra, vão acolher a palavra, ainda que às vezes não seja aquela palavra que você estava esperando, né, meu irmão? Agora, quem não é filho, quem não foi chamado para viver a graça de Deus, tá? Amém, está tudo certo. Esse ministério tem coragem de pregar a graça de Deus. Nós não temos medo de pregar a graça de Deus. Amém. Glória a Deus por isso, né, Bispo? Nós já, lá quando nós éramos menininhos ainda, né, jovenzinhos, 20 anos atrás, a gente ficava, lógico, só no altar, a palavra de Deus diz assim: olha, não pode ter vício. Aí você sabe que teu irmão tem vício. Aí você fica: meu Deus, o seu irmão vai achar que é para ele, eu falo ou não falo. A gente já vivenciei isso aí já. Né? Ó, tem que casar, então o irmão lá tipo no fubá, né? E aí ele fala: fala ou não fala? Sabe, o irmão vai pensar que é indireta para ele, vai achar que fala contrário para ele. E ele já vivenciou essas coisas já. Ó, muito tempo, graças a Deus, nós fomos curados disso. Aleluia. Deus fala que tem que falar. Amém. Acabou. Porque Ele é soberano. Amém. E por quê? A Bíblia diz assim, Atos 15, 17: para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais têm sido invocado o meu nome. Como é que as pessoas vão buscar a Deus? Como é que as pessoas chegarão a Deus? Através da pregação. Diz que a fé vem através do ouvir da palavra. A palavra tem que ser pregada. Está sendo pregada, está sendo pregada. As
cremos que a obra dele, a igreja dele, o ministério dele, a palavra sendo pregada. Sabemos também, meu irmão, importante, você que faz parte da Cristo Vive, a Bíblia também diz assim, algo muito sutil, diz assim, que a fé não é de todos. A Bíblia ainda diz, olha, alguns serão salvos como que pelo fogo. O que é isso, bispo? Tem gente que vai ser salvo, amado, e é salvo, está dentro do plano da salvação, mas a multiforme sabedoria de Deus determinou que essa pessoa vivesse na da lei, né? E jejum, e sobe no monte, fogueira santa, e faz vigília. Por isso que a Bíblia diz, a fé não é de todos. Então, amado, quero te dizer, mais uma vez, eu estou nesse ponto, que você precisa pegar essa palavra que você está recebendo de Deus, ela tem que aumentar a tua confiança no Senhor. Confie no Senhor, amado. Confie no Senhor, creia. Nós lemos ali que tudo vai cooperar para o seu bem. Tudo vai cooperar para o seu bem, amado. Tudo vai cooperar para o seu bem. O Salmos 2,7 diz assim, ó, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Nós somos gerados pela palavra de Deus, amado. A palavra de Deus chegou às nossas vidas e ela nos gerou, né, o Espírito perfeito em nós. Hoje somos novas criaturas. Diga glórias a Deus. Glórias a Deus. E tudo isso, meu irmão e irmã, faz parte de uma vontade de Deus. Por isso que nós estamos aqui pregando já alguns cultos sobre soberania. Faz parte de uma vontade soberana de Deus. Efésios 1,9 diz assim, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, sua bondade, que propuseram em Cristo. Você sabe que a graça de Deus é um mistério. A graça de Deus é um mistério, né, que estava oculto, diz a palavra de Deus. Mas aprove a Deus revelar aos seus. Que bom, né, mano? Pense sobre isso. Pense sobre isso, sobre que privilégio, né? Que Deus reservou essa palavra para os seus. Olha, mano, isso está acontecendo ao redor de todo mundo. Né? Romanos 8,29. Você faz parte desse ministério, tem isso gravado na sua Bíblia aí, né? Diz assim, porquanto aos que de antemão conheceu, então eu fui conhecido por Deus de antemão, não foi quando eu entrei por essas portas, não foi quando eu disse que Jesus Cristo é meu Senhor, não. Porquanto aos que de antemão conheceu, também o quê? Os predestinou. Aleluia. Para serem conforme a imagem de seu Filho. Nós somos imagem e semelhança de Deus, a fim de que Ele seja o primogênito dos irmãos. O versículo 30 diz assim, e aos que predestinou, então predestinou, escolheu de antemão. O que Ele fez com aqueles que Ele escolheu de antemão? A esses também chamou. Ah, sim. Sabe por que eu estou aqui? Sabe por que Deus me chamou? Porque Ele antes tinha me predestinado. Então eu não sou fruto do acaso. Eu não estou aqui pela sorte. Então diz que aqueles que Deus escolheu, esses Ele chama. E aqueles que Ele chama, Ele faz o que, igreja? A esses também justificou. Justificou é lavou, purificou, santificou, perdoou os pecados para sempre. Diga glórias a Deus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. E esses que Ele justificou, lavou, né? Santificou, lavou, perdoou para sempre, a esses também glorificou, colocou uma posição de honra. Né? E nós temos um lugar garantido, amado, com o Senhor. No céu, somos salvos. Como é difícil o povo de Deus hoje acreditar nisso, amado. Né? Até abrindo um parênteses aqui, né? Nós estávamos participando tentando participar da comunidade, né, evangélica da região que a gente está, mas não tem condição. Olha, conferenciar aqui para a igreja, nós conversamos com o nosso apóstolo, tivemos uma longa conversa, né, com o nosso apóstolo e chegou à conclusão que não dá. Porque você vai para um lugar, Marcelo, daqui a pouco a pessoa tocando o shofar lá, não dá, tocou o shofar uma vez, você até suporta, né? O shofar 2 vezes, o shofar 3 vezes, não dá, não tem condição. A graça realmente, o presbítero Renato, é um pacto para aqueles que entenderam. O justo viverá pela fé. E é isso, tá?
Glórias a Deus. Nós entendemos então o que está escrito aqui. Então não é que você foi achado, não é que foi um acidente, não é que Deus falou, uau, mas aquela pessoa, não, predestinou, predestinação, presciência. Deus já sabia, Deus já tinha determinado, não só sabia, como tinha determinado. Então, se Ele determinou, é lógico, Ele vai chamar. Quando Ele chamar você, Ele vai te justificar e vai glorificar, vai te colocar na posição de honra. E aqueles que se alegram com isso no coração, digam amém. Efésios 1:11, nele, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho do que, igreja? Da sua vontade. Amém. Olha, quando você compreende a soberania de Deus, agora você tem uma paz no coração a respeito disso. Então, diz que, olha, nós fomos feitos herança, né? A Bíblia diz que somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus, predestinados, escolhidos desde antes da fundação do mundo. Isso aconteceu por quê? Porque faz parte do propósito daquele que faz, olha, presta atenção aqui, igreja, grave na sua Bíblia, daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Aleluia. Da sua vontade. Então, primeiro ponto, igreja, que eu tratei até agora, né, é que nós precisamos, além de compreender a soberania de Deus, por compreender a soberania de Deus, confiar no Senhor. Confiar no Senhor. Confie no Senhor, amado. Confie no Senhor. Faça a sua parte, né? Faça a sua parte. Amado, seja um crente fiel, seja uma pessoa de um bom testemunho nessa terra, seja alguém que cumpre os decretos, né? Induz o coração a cumprir os decretos de Deus, tenha intimidade com o Senhor, cresça nessa intimidade, né? Porque isso é um exercício, amado, de orar, é um exercício de comunhão, é um exercício, tudo é um exercício, tá? E confie no Senhor. Eu tenho certeza, amado, olha, presta atenção no que eu estou falando aqui, que tudo isso que nós estamos aqui ouvindo, essas orientações, né, quando nós colocamos elas em prática, nós aumentamos a nossa confiança no Senhor. Nossa avó estava comentando que eu não me recordo das estatísticas, dos percentuais, mas coisas assim, assim apavorantes, né? Percentual grande de pessoas que se dizem cristãos e que não acreditam em Deus. Isso é um negócio assustador. A pessoa diz que ela é crente, mas ela não acredita em Deus. Ela duvida, fala, olha, o homem veio, acho que veio do macaco também. Tá? Deus criou, mas, né, tem uma hora lá que a gente, amado, a gente tem que ser radical. Já expliquei isso aqui para a igreja. O que é radical isso? Não é um lado negativo disso que você é radical, da semântica é radicado. A raiz é bíblica. Nós temos que ser radical, mano. Se Deus diz que Ele fez o homem, a sua imagem e semelhança, eu creio. Amém. Tá? Se Deus diz que Ele fez o homem, eu creio. Eu creio. Eu não posso ficar assim, não, mas olha, fez, mas não fez. O homem tem né, você vê lá no esquema do homem, lá tem um rabicozinho lá, que era o resto do rabo do macaco que sobrou. Amados, se você for para esse lado aí, por isso que só para concluir esse ponto, a nossa vida é uma vida de fé. Diga assim, vida de fé. O que é vida de fé? Vida de fé é eu não vou ficar na internet procurando coisas que eu não preciso mas não quero nem ocupar a cabeça, desculpa com a expressão, com esses lixos. Deus diz, amado, amém. Quer mergulhar nesse assunto? Aí sim. Tá? Eu tenho feito muito isso, né? Agora com a ajuda de inteligência artificiais. Eu vou lá e pergunto sobre a soberania de Deus. Eu faço questionamento, vou aprofundando o assunto. Eu acho que isso daí é sadio, né? Você estudar, né, sobre isso. Agora não você ficar falando, mas será que não tem algo que é contra o dízimo para eu não ensinar? Aí vai lá na internet, vai encontrar lá os demônios pregando contra o dízimo. Inclusive eu já até comentei aqui que um desses até se matou. Fica imaginando uma pessoa que está seguindo uma pessoa dessa. A Bíblia diz como que um cego pode seguir outro cego, vai conduzir outro cego. A Bíblia ainda diz, olha, um abismo vai levar a outro abismo. Tá? Então, amado, está na Bíblia, nós
cremos. Confie no Senhor. Olha para o seu irmão que está ao lado com amor e diga assim: olha, confia no Senhor. Confia no Senhor. Outro ponto importante aqui na pregação desta manhã: descanse em Deus, porque o nosso Deus não muda. Aleluia. Diga assim: Deus não muda. Deus não muda. Deus não muda. Você tem que trazer conforto para o teu coração, mano. Graças a Eu Deus. comentei aqui no início, né? Às vezes as pessoas, para viver sua vida de fé, elas têm desafios, né? Porque elas já foram enganadas, foram traídas, foram exploradas, né? Mas Deus, amado, Deus é Deus, Deus é um Pai de amor maravilhoso. E a palavra agora está falando no teu coração, amado, descanse no Senhor, porque o nosso Deus não muda. Se Ele prometeu algo, Ele vai cumprir. Se está na sua palavra, amado, vai se cumprir na sua vida. Amém. Aí Deus tem o Kyrios dele, né? Não é o Cronos teu, tá? Deus tem o tempo perfeito dele. Vai ser do jeito dele. Se você está em paz, diga amém. Amém. Porque às vezes a gente quer do nosso jeito, né? E nossa, como a gente já briga a respeito disso, né? O ser humano tem essas lutas internas, né? Você quer do teu jeito, quer quando acontece do teu jeito, na tua hora. E vai ser do jeito que Deus quer, ó. Amém. Descanse no Senhor, porque Ele não muda. A Bíblia diz assim, Romanos 16, 25, ora, aquele que é poderoso para nos confirmar segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação de mistérios guardados em silêncio nos tempos eternos. A graça de Deus foi revelada a você, mano. E diz assim, que agora, diga assim, agora, se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas. Nós cremos que a Bíblia Sagrada é profética. Cremos que a palavra de Deus é profética. Nós aqui não estamos correndo atrás de nenhuma irmã batata, profetisa batata, não. Nós não gastamos o nosso tempo, né, nem a nossa vida com isso. Porque nós cremos que a Bíblia Sagrada é profética. Então diz assim, que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio de escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno. Para o quê? A obediência por jejum. Subir no monte, fazer vigília, 7 sextas-feiras na fogueira santa, as quinzenas do descarrego. Não. Para a obediência por fé entre todas as nações. Essa palavra chegará a todas as nações. Eu estava até comentando aqui com a bispa esses dias, né? Às vezes você tem que tirar lá da minha timeline lá para não mostrar mais, né? Aí tem algumas páginas que estão agora pegando as coisas que estão acontecendo nas igrejas, né? Não sei se você já viu, já passou algumas aí, né, Eduardo? Estão chamando de igreja parece mais que a pessoa está num terreiro, né? Candomblé, porque as coisas que você vê dentro da igreja, uma coisa, né, amado, a gente está aleluiado aqui, eu sei que cada um aqui tem o seu perfil, né? Não quero que você seja mais aleluiado que eu, não quero nem competir com o aleluiado de você, nada disso. Você acha que ele dá liberdade, né, Milton? Para a gente aqui se expressar, louvar a Deus, né? Cada um com o seu perfil, mas as coisas que a gente está vendo dentro das igrejas, você não sabe se a pessoa está louvando, está cantando pagode. Tá? A outra lá está com um bastão de Moisés lá. Aí está um casal segurando o bastão da Moisés. Não era nem Moisés, era Moisés. Né? Assim, amado, uma bizarrice. Mas por quê? Por que nós estamos vendo tantas essas coisas nos dias de hoje? Porque as pessoas se afastaram da Bíblia. Porque, meu irmão, minha irmã, se você estiver firme na Bíblia, não tem como as pessoas te enganarem. Se estiver conferindo os coisas espirituais com coisas espirituais, ninguém vai te enganar, mano. Por isso que a Bíblia diz, olha, se tornou manifesto e foi dado a conhecer por escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência por fé. A Bíblia é uma vida que nos ensina a viver por fé. Versículo 27 diz assim, ao Deus único e sábio seja o que, igreja?
dada a glória. Toda a glória seja sempre dada a Deus. Por meio de Jesus Cristo, pelos séculos e séculos. Amém. Então, segundo ponto que nós estamos aqui falando, né? Descanse no Senhor. Eu sei que cada um tem a sua personalidade, né? A gente tem ali as nossas lutas, mas o recado de Deus nesta manhã é: descanse no Senhor. Você está descansando em Deus? Está descansando realmente no Senhor? E descansar, eu já expliquei isso aqui, igreja, não é você deitar numa rede. Perdão. Não é você deitar numa rede e falar: Deus vai fazer. Não. Você vai fazer a sua parte, você vai trabalhar, levantar cedo, você vai assumir suas responsabilidades, vai cumprir o seu papel. Descansa no Senhor, confia no Senhor. Deus está no controle de todas as coisas. Tá? Por isso que Tiago 1,17 diz assim: olha, toda boa dádiva e todo dom perfeito são o quê? Lá do alto, descendo do Pai das nuvens, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Diga assim: o meu Deus, Ele não muda, Ele é fiel. Ele é fiel. Versículo 18: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Nós que fomos predestinados, escolhidos, eleitos, desde antes da fundação do mundo. Diz ainda 1 Pedro 1,23: pois fostes regenerados não de semente corruptível. Que alegria, amado. Saber que eu e você fomos regenerados, salvos, resgatados lá do império das trevas, transportados para o reino do Filho do amor de Deus, por uma semente que não é corruptível, diz assim, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Outra coisa que essa igreja prega: a Bíblia, a palavra de Deus, ela é inerrante. Eu já ouvi vários irmãos lá dentro de igreja: não, mas olha aquele livro, não é bem assim. Olha, eu vi lá um artigo na internet, eu vi um fulano falando. Amado, você tem que ter um posicionamento claro. A Bíblia é inerrante. Amém. Não há erro na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada tem toda a verdade e ela é a verdade. Ah, mas quem escreveu a Bíblia? Sim, Deus usou homens, a mão de homens, mas a inspiração veio de Deus. Tá? E quando você pega só esse assunto que é muito interessante, né? A Bíblia Sagrada, amado, quantos centenas de anos, né? Mais de 2000 anos, quantas colaborações foram feitas em cada livro, de pessoas vivendo em países diferentes, com línguas diferentes, e tudo isso se conecta. Amado, você tem que entender que há algo sobrenatural por detrás disso, que é a palavra de Deus. Então nós cremos que a Bíblia Sagrada é inerrante. Nós confiamos em Deus. Diga assim, ó, eu confio no Senhor. Diga assim: eu descanso no Senhor. Descansa no Senhor, irmão. Não confia na sua carne. 1 Pedro 1,24 assim: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Deus é soberano. Deus nos amou com amor eterno. Você sabia disso? Deus te amou com amor eterno. Queria muito que essa série que nós estamos aqui trabalhando, que é a soberania de Deus, te lembrasse também, amado. Olha, que nós falamos que Deus é soberano, que Ele escolhe quem Ele quer, que Ele tem misericórdia de quem Ele quer. No fundo, você tem que olhar esse mesmo assunto com um outro prisma. Você imagina, Deus te amou, amado, de tal forma que Ele diz: olha, eu vou te escolher. A salvação vai ficar segura nas minhas mãos, não na sua. Tá? Por isso que o Salmo 139,16, a passagem que eu gosto muito, diz assim: os teus olhos me viram substância ainda informe. Eu já te conhecia. Deus já sabia quem você era. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Todos os nossos dias já estavam escritos, amado. Cada um deles escrito e determinado quando
nenhum deles havia ainda. Aleluia. Salmo 139, 16, que maravilha! Nós olhamos isso aqui, amado, e falamos, meu Deus é soberano mesmo. Então confia no Senhor, amado, descansa no Senhor. Deus não muda. Aleluia. Não fique achando que Deus vai mudar. Deus não muda. Deus não muda. Amém. Ah, bispo, mas olha, eu escorreguei ali numa casca de banana. Deus é pai de amor. Com o pai ele corrige, ele exorta, né? Ele disciplina. Né? Por vezes a pessoa está ali teimando em sair da rota que Deus está dizendo que é, e a pessoa está ouvindo vozes estranhas, está se deixando levar pela sua carne. Deus bloqueia a bênção, segura a bênção, não libera a bênção. Que vem dele, tudo vem dele. Tá? Tudo vem dele. Mas Deus tem controle absoluto sobre tudo. Olha, quando você olha aqui, né, essa passagem de Salmo 139, 16, é maravilhoso. Você imaginou isso? Deus já te conhecia, mas a substância ainda informe. Você não tinha forma, não existia. Deus já te conhecia. Aleluia. E no livro de Deus, todos os dias já estavam escritos. Cada um deles. O dia de hoje já estava escrito. Sabe aquele dia que você ouviu a voz de Deus? Que você falou, olha, eu quero conhecer um pouquinho mais sobre esse negócio de igreja evangélica, o que é ser crente, já estava escrito. Então isso é o que, meu irmão? Isso é soberania de Deus. Isso tem que dar descanso para a nossa alma. Tem que dar descanso para a nossa alma. Segurança. Olha, Mateus 10, 30. Aqueles que já não estão tão cabeludos, né? E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Tem uns que tem 4 cabelos. 4 fiozinhos. Até os cabelos, irmão. Deus tem controle sobre tudo, irmão. Maravilhoso. Né? Que a soberania de Deus possa estar te ensinando, meu irmão, que Deus é um Deus grandioso. Não é um Deus pequenininho. Não é um Deus que está apoucado. Não é um Deus que está lá, roendo as unhas. A Mariquita falou que não quer mais vir para a igreja. Não é um Deus que estava assim, meu Deus, o Chifronésio não quer, ele falou que vai sair da igreja. Meu Deus, Gabriel, o que nós vamos fazer agora? Não, mano. Nós temos um Deus que é soberano. Tem controle sobre tudo. Até os cabelos da cabeça estão contados. Não, diz que nenhuma folha cai sequer, se não for da vontade de Deus. E aqueles que estão compreendendo, digam amém. Efésios 1,4, você conhece essa passagem, também é maravilhosa, grave aí na sua Bíblia. Assim como nos escolheu nele, quem escolheu? Senhor. Diga assim, Jesus Cristo. Assim como nos escolheu nele, ontem, quando você chegou e fez as pazes com a sua sogra. Quando você falou assim, agora eu vou parar, né, de jogar no bicho. Ó, por favor, tem que ir jogando no bicho nessa igreja, pelo amor de Deus. Não, mano. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. É poderosa, essa palavra aqui é tremenda. Antes da fundação do mundo. Amado, por favor, pare para pensar com a tua mente espiritual agora. Antes da fundação do mundo. Não tinha nada. Era sem forma, vazia. Você já tinha sido escolhido. Ele já tinha determinado Daniel vai estar hoje na recepção. Aleluia. Entendeu? É assim, amado. É assim. Assim como escolheu nele antes da fundação do mundo. Para sermos o que, igreja? Santos e irrepreensíveis. Olha para o seu irmão e diga ainda que o seu irmão fique assim, não acredita, você é santo e irrepreensível. Você é santa e irrepreensível. Que Deus escolheu antes da fundação do mundo, ele já tinha determinado isso, amado. Diz assim, olha, Deus nos escolheu, né, para contextualizar, nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Sabe por que
você ama Jesus? E aqueles que amam, digam amém. Porque Deus nos amou primeiro. Aleluia. Deus nos amou primeiro. Segundo Timóteo 9, que nos salvou. Salvou ou não salvou, igreja? Salvo. Diga assim, eu sou salvo. Tenha coragem, amado, de dizer isso. Diga assim, eu sou salvo. Diga, Jesus Cristo me salvou. Salvou. A segurança da minha salvação está nas mãos de Jesus Cristo. Não está nas minhas mãos. Então, se Deus diz que salvou, amado, salvou. E nos chamou com o quê? Santa vocação. Olha que interessante, não segundo as nossas obras. Por isso que você está no ministério, amado, que tem um embate. Olha, estou aqui chegando aos minutos finais dessa pregação aqui, 14 minutos para terminar. Se você está numa igreja que tem um embate, portanto, meu irmão, você entenda, é um embate tremendo com a lei. Nós nominamos como lei. As igrejas que não compreendem o que é viver pela fé, nós entendemos que elas estão debaixo da lei. É um embate tremendo, amado, porque nós estamos na contramão do que está sendo pregado aí fora, mas o que nós pregamos aqui é bíblico, diz assim, ó, não segundo as nossas obras. Então não é segundo o jejum, não é segundo a tua vontade, que quis pular dentro de um balde d'água e falar, hoje eu vou me batizar nas águas. Não é segundo a tua vontade, amado. Glórias a Deus. Não segundo as nossas obras. Imagine se a salvação, se o nosso chamado dependesse da nossa vontade, amado. Você já parou para pensar nisso? Vamos ser sinceros. Seja sincero, por favor. Eu estou chegando aos minutos finais, queria que você fosse sincero com você. É com Cristo agora. Imagina, depender da sua vontade. Renato, tem dia que o irmão acorda azedo. A irmã acorda azeda. Imagina nesse dia, então, depender da sua vontade. Graças a Deus, já pensando. Graças a Deus. Aí dependendo, será que o irmão está bom hoje? Será que a irmã está boa hoje? Será que ele está animado? Meu Deus, graças a Deus, amado. Olha, Ele nos salvou, nos chamou com Santa Coisa. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Determinação e graça. Glórias a Deus, amados. Olha, conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus ontem. Ontem, quando eu falei, não, olha, hoje domingo eu não vou para o shopping de manhã, eu vou para a igreja. Aí eles falaram, ô Pim, agora Carol, glórias a Deus, vamos lá, Caroline, vamos salvar a Caroline agora. Traz o tabelião, Gabriel, traz aí, nós vamos agora registrar agora. É assim? Não. Está escrito, nós cremos. Então eu vou ler esse versículo de novo, porque é importante agora. Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação. Deus tem uma vocação santa, um chamado santo. Não segundo as nossas obras. Não foi segundo a minha vontade, não foi segundo o que eu fiz, não foi segundo o que eu quis fazer ou o que eu farei, mas conforme a sua própria determinação. Nós estamos aqui por determinação de Deus, amado. Essa igreja existe por determinação de Deus. Esse ministério está pregando a graça de Deus, amado, ferrenhamente, na contramão, com a maré de irmão que quer tocar chofar, que quer passar besuntar no irmão e quer passar óleo, quer subir no monte, quer fogueira santa. Nós estamos na contramão, nós estamos falando, não, isso não é de Deus, isso aí é lei, isso aí é falta de conhecimento, isso aí é ignorância espiritual. Nós estamos na direção correta, viver pela fé. Nós estamos conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada, você recebeu de graça. Antes dos tempos eternos. Amado, grava aí. Antes dos tempos eternos. Antes da fundação do mundo. É maravilhoso. Diga glórias a Deus. Vamos glorificar o nome de Jesus. Então eu estou aqui, amado, mais uma vez, nessa manhã, te pregando sobre a soberania de Deus. Um fato que é o divisor de águas. Porque o que eu mais ouvi dos doutores da lei, aí, quando eu tive a oportunidade de
cruzar com essas criaturas abençoadas de Deus. Não, Deus é soberano, Ele é tão soberano que Ele deixa o homem tomar a atitude dele. O homem fazer o que ele quer, na hora que ele quer, e com Deus da maneira que ele quiser. Isso não é soberania de Deus. Eu remeto muito à parte histórica, né? Às vezes, quando eu penso nesse assunto. Quando você vai lá para trás, nas histórias da Idade Média, amado, quando falava assim que os reis eram chamados de soberanos, você sabia disso, né? Falava assim, quando ele mandava a ordem dele era soberana, não tinha conversa. O homem que nasceu de uma mulher que vai morrer, vai virar pó, ainda que era rei nessas épocas, era soberano. A vontade dele era soberana. Você imagina que Deus está acima de tudo e de todos. Aleluia. Então, o último ponto, igreja: glorifique as obras do Senhor, porque o nosso Deus é tremendo. Você já parou para pensar, amado, como quando você olha para tudo à sua volta, você vê como Deus é maravilhoso? Né? Olha para o seu lado, você. Olha, a obra perfeita. Olha para o seu irmão, é uma obra perfeita de Deus. Obra perfeita. Sem glorificar a Deus, amado, as obras de Deus são perfeitas. Nosso Deus é um Deus tremendo. Lembro muito da minha mãe na fé, descansa em paz nesta hora, Bispa Solange, né? Olha, Deus é tremendo. Então, amado, você tem que ser uma pessoa que glorifica a todo momento as obras do Senhor. Em nome de Jesus, agora nesse final de ano, né, muitos vão descansar, vão passear. Já parou às vezes, né? Nossos irmãos carioca ali, param na frente do mar, assim, você olha, você vê as obras do Senhor, são maravilhosas, né? É maravilhoso, meu Deus, você olha assim, meu Deus, que não pode ser um acaso, né? Deus criou cada detalhe, cada detalhe, cada detalhe. O homem é muito insolente, né? É muito soberbo para achar que isso aqui foi um acaso da natureza. É muita insolência. Depois a carne do homem é terrível, mano. É terrível, né? Só há uma explicação lá para tudo que nós vemos. Que Deus é tremendo. Irmãs, Deus é tremendo. E nós temos glorificado Deus todos os dias. Quando você levanta e olha para o céu, né? Aquele céu azul. Curitiba é 2 dias que a gente vê isso, né? Depois os outros meses fica tudo cinza. Mas o dia que você vê aquele céu azul, você fala assim, meu Deus, suas obras são perfeitas, Senhor. Suas obras são maravilhosas. Tá? Tudo que o Senhor fez é tremendo. Salmo 104, 24. Que variedade, Senhor, as tuas obras, todas com sabedoria as fizestes. Cheia está a terra das suas riquezas. Aleluia. Olha o que diz ali no livro de Romanos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Amados, jamais conseguiremos compreender a mente de Cristo. Jamais. Ainda que o homem queira, ainda que ele se diga doutor da lei, né? Doutor disso, daquilo, PhD, amado, jamais. O apóstolo Paulo em Romanos diz: olha a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11, 34 assim: quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Versículo 35: ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Diga assim: são todas as coisas. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Amado, nosso Deus é tremendo. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Segunda de Tessalonicenses 2,13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós. Olha para o seu irmão que está ao lado e diga assim: eu agradeço a Deus pela sua vida. Eu agradeço a Deus pela sua vida, Diácono Yuri, Diácono Letícia. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor,
Porque Deus nos escolheu ontem. O irmão falou que vinha no domingo, Deus falou, aleluia, glória, salvamos mais um, Gabriel. Foi assim? Porque Deus o escolheu desde o princípio. Olha, você se gravou na tua mente nessa pregação aqui. Desde o princípio, antes da fundação do mundo. Olha, maravilhoso. Deus nos escolheu desde o princípio para um dia jogar você no lago de fogo, de chofre, de ranger de dentes. É isso? Não, diga não. Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. Diga aí no seu lugar, coloca a mão no seu coração com alegria, diz: Deus me escolheu desde o princípio para a salvação. Nós cremos nisso. Glorifica a Deus, amado. Diga glórias, 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 glórias a Deus. Olha, fomos escolhidos desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, e fé na palavra, na Bíblia. Não era um livrinho de poesia. Versículo 14: para o que também nos chamou, mediante o nosso Evangelho, a graça de Deus, que é o apóstolo Paulo escrevendo, né? Para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, olha, o que o Senhor te disse até aqui? Estamos caminhando para os dias finais. Que você precisa confiar em Deus. Diga assim: eu vou confiar em Deus. Diga: eu confio em Deus. Outra coisa que o Senhor nos disse, amado, nós precisamos descansar no Senhor. Olha, nós temos que nos vigiar, amado, porque por vezes as pessoas estão correndo. E a pergunta é: para onde? Por quê? Para quê? Descanse no Senhor. E não é deitar numa rede. Ah, bispo, entendi o recado. Amanhã não vou trabalhar não. Descansa no Senhor. Vou deitar numa rede. Não, mano. Vamos trabalhar, vamos acordar cedo. O que eu estou falando é de você confiar, acreditar. Deus está no controle, Deus está agindo. Ah, bispo, mas Deus está trazendo resposta às tuas orações, amado. Isaías 46, 9: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Aleluia. Só Deus é Deus, amado. No versículo 10 ele diz assim, olha, Isaías 9, 10: que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho, Deus está falando, olha, a minha vontade permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Maravilhoso, maravilhoso. Então você aqui não está aqui à toa. Você faz parte do plano perfeito de Deus. Confia no Senhor, descansa no Senhor, glorifica, amado, a Deus todos os dias pelas obras maravilhosas que Ele tem feito na sua vida e ao seu redor. Efésios 1:11: nele digo qual fomos também feitos herança, mais uma vez, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, amado. E não é porque nós somos salvos, eleitos, predestinados, que nós temos que conduzir a nossa vida com irresponsabilidade. Eu já disse isso aqui algumas vezes, vou repetir novamente. Amado, compreender isso que nós pregamos nessa igreja tem que aumentar ainda mais a tua responsabilidade, amado, com as coisas de Deus. Não é porque Deus nos chamou, que eu sei que a salvação está segura nas mãos do Senhor, que eu vou ser indolente, indisciplinado, relaxado, desculpa a expressão, com a minha vida espiritual. Não. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, Romanos 14, 12, isso aqui é para todos nós, mano. Começa aqui pelo altar. Assim, pois, cada um de nós
dará contas de si mesmo a Deus. Ah, sim, Marcelo, haverá um dia em que todos nós seremos confrontados com o Senhor. Todos. Inclusive os salvos e não salvos. Nós, salvos, seremos confrontados com o Senhor. Lembra da parábola dos talentos? O Senhor vai perguntar: e aí, o que você fez com os talentos? O que você fez com aquilo que eu coloquei nas suas mãos? Você salvou uma alma para Jesus? Você falou de Deus? Você foi canal de bênção nessa terra? Ou você pegou a bênção só para você? Você foi abençoado e abençoou? Você foi um bom testemunho? Quando as pessoas olhavam para você, elas viam Jesus? Não estou falando da perfeição, que eu já falei aqui, meu irmão, tem gente que se cobra demais, né? Não, isso é perfeição. O dia que tiver perfeição, o Sandro Nilton, Deus já não está mais aqui. Quando você vê que mais não, eu só a roupinha do bispo Marcos. Arrebatado. A perfeição, arrebatado. Não. Mas você lutou, batalhou o bom combate, fez a tua parte. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E agora que nós conhecemos a Cristo, a Bíblia diz assim em Atos 17:30: ora, não levou Deus em conta o tempo do quê? Da ignorância. Então, antes de outubro de 98, na minha vida, eu não conhecia Deus, não sabia quem era Deus. Andei por caminhos tortos, escuros, não é? Deus diz: olha, esse tempo eu não vou levar em conta. Você não conhecia a palavra de Deus. A partir de outubro de 98 eu conheci a palavra de Deus. A palavra de Deus iluminou os meus olhos. Você teve essa data com Deus. Diz: agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, né? Reconheçam a grandeza de Deus. E quando nós fazemos isso, meu irmão e minha irmã, há frutos. Eu recebo em nome de Jesus frutos abundantes em sua vida. Os frutos abundantes de Deus em sua vida. João 15:5 diz assim: olha, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Mateus 7:18 ainda diz: não pode a árvore boa produzir frutos maus. Diga glórias a Deus, amado. Você faz parte da árvore boa. Jesus Cristo está na sua vida. Não pode a árvore boa produzir frutos maus. Nós somos chamados para dar bons frutos. E ele diz agora: nem a árvore má produzir frutos bons. Você acha que o lobo, da noite para o dia, vai dar? Não, o lobo, nasceu lobo, vai morrer lobo. Nós nascemos ovelhas, poderíamos por um tempo andar parecido com um lobo, mas houve um dia que Jesus nos buscou, e buscou porque nós éramos ovelha, não porque nós éramos lobo. Jesus não transforma lobo em ovelha. Isso é papo, desculpa a expressão, furado, né, de teologia barata. Jesus nos escolheu, nos trouxe porque nós sempre fomos ovelha. Sempre. Por isso que ele diz: olha, não pode a árvore boa produzir frutos maus. Não pode. Confia no Senhor, irmão. Descansa no Senhor. Glorifica todo dia a Deus por aquilo que Ele está fazendo na sua vida, ainda que você não veja. Olha uma coisa que eu aprendi, estou terminando, com a minha mãe na fé. Nós temos que aprender a glorificar a Deus antes da vitória. Qual é a vitória que você quer? Já começa a dizer: Senhor Jesus, eu te agradeço pela bênção, Senhor, que vai chegar na minha vida. Eu te agradeço, Jesus, pelaquela porta que vai se abrir. Eu te agradeço, Senhor, por esta bênção que eu estou aguardando. Eu já te agradeço, Jesus. Vai glorificando, amado, antes. Jeremias 29:11, para concluirmos. Deus diz assim: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor.
pensamentos de paz, diga aí, paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Nossa, que Deus maravilhoso e tremendo que é o nosso Deus, Jesus Cristo. Então, meu irmão, quando nós colocamos com confiança a nossa vida, né, sobre a maravilhosa soberania de Deus, nós somos conduzidos por sua infinita sabedoria e envolvidos pelo seu amor eterno. Nele, em Jesus Cristo, eu e você, meu irmão, encontramos uma rocha firme e segura para edificarmos a nossa vida. Por isso que a Ele, Jesus Cristo, nós damos toda a glória, todo o louvor, toda a honra. Pois tudo vem dele e tudo é para Ele. Que assim seja, porque assim disse o nosso Deus. Amém.